E falando também que faço os profissas e se mais nesse vídeo, eu tô vídeo aqui no canal na nova atualização. E hoje, quem não viu vai ver o vídeo que eu mostrei as skins da Supercell Make. E as skins que ganharam da Bibi e da Bea foi a Bibi Zumbi e essa Bea preto e branco. Depois eu digo o nome. Esse vídeo saiu um pouco atrasado. A pessoa mandou a foto. Hoje de manhã eu fui ver. Eu fui fazer o vídeo agora, doido. Por causa que não tava dando tempo não. Também hoje é domingão, velho. Gravar vídeo de manhã é com. E a gente vai falar sobre essa skin. Também eu jogar algumas partidas com os brawlers que ganharam as skins, na moral. E galera, acho que quem ganhou foi a Bibi Zombie. Como eu disse pra vocês, aqui como ela vai ser. Provavelmente ela vai chegar no Halloween ou na próxima atualização. Na próxima atualização, acho que ela não vai chegar não. Acho mais provável que chegue a da Bea. A da Bea que chega nessa atualização. Mas a da Bibi, acho que não vai chegar não. A Bibi vai chegar lá perto de outubro, por aí. Halloween. Na moral, eu toco dela. A Bibi precisava, porque a Bibi só tem uma skin, de verdade. A da Bea também só tinha a Bea Joaninha. E quando eu tô mostrando aqui a Bibi. A Bibi tá muito top, na moral. Só que a skin da Bea que ganhou, eu não gostei muito não, velho. Eu queria que fosse aquela Bea Besouro. Que a Bea Besouro fica muito melhor. E galera, eu já tô aqui no Brawl. Sim, galera, eu vou dizer uma coisa antes de eu jogar com a Bibi. Ontem a skin do Sprout chegou, certo? Você tá aqui, eu acho que eu não tô... Não. A skin do Sprout chegou, certo? Só que eu não... Aqui, ó. Chegou, só que eu não vou fazer um vídeo, não. Eu vou fazer vídeo, só que eu não vou comprar a skin do Sprout, não, velho. Por causa que as minhas gemas daqui ao todo são 90 gemas. Eu vou completar o passe todo. Eu quero completar. Se você comprar 2 passes, você tem que comprar um passe aqui. Aqui o passe ativo. Você tem que comprar um passe. No próximo passe de batalha eu quero comprar, velho. É por isso que eu não fiz a skin do Sprout também. A Sprout é baratinho. Vai ser um vídeo muito legal. Acho que quando chegar a skin do Rico, acho que eu até posso fazer o vídeo jogando. Bora pegar a Bibi. Bora jogar com a Bibi. Vou botar aqui um pouquinho. Aí depois aqui que vai chegar do Rico, velho. O Rico guarda. A Bibi só tem essa skin e a Bibi heróica, velho. As únicas skins. Já tem a Bibi aqui. Quando vem, Bibi. Vou pegar essas caixas. Boa. Esse pouco. Vou pegar essas caixas não. Essa Bibi vai vir. Essa pin também. Ai, prenderam. Ah, não, velho. Tava difícil. Prenderam eu, velho. A pena tá vindo lá. Na moral, bota e ficar em segundo lugar, pelo menos. Em segundo. Porque, sério, acho que fica em nono. Porque nono, eu não aceito, na moral. Isso não é muito bom, é mais ou menos. É mesmo pra Rose, Crosses e Brawlers. Na moral, sai daqui, Crow. Vem. Ah, não, velho. Esse Crow também. Na moral, parece que quando você quer jogar, todo mundo vai te matar. Todo mundo vai pra cima de você. Aí nesse mesmo lugar. Espero que eu não morra de novo. Vou encaixar lá de cima. Essas duas. Vamos aqui de baixo. A Bibi tá no mesmo nível do que eu. Pega essas caixas. Pega aquelas caixas. Aí tem que ficar aqui. Boa. Eu fico fazendo time com ela porque ela tá com a mesma vida que ela, é o mesmo nível de power-ups. Ela também tem a mesma vida do que eu, porque ela acho que tá poder 5 por aí, ou 6. Depois eu vou mandar ela pra tentar conseguir o açúcar dela.
puxar de tá forte. Ai, vem. Tá aqui na parede. Ah não, velho, tem acessório, corre! Não posso morrer não. Ah, desviei. Boa. Vou pegar essa Jessie. Vacilei ali. A Jessie só tem mais um acessório. Depois eu vou pegar essa bebê. Time nunca dá certo, na moral. Nunca faça um time. Só se você tiver em risco de morrer. Mas se for isso, não faça time. Pega essa Jessie. Ah não, bugou o que eu tô. Depois eu pego. Essa treta acontecer ali. Esse pouco também que é pra cima de mim. Vem. Ele tem um acessório, velho. Vai ficar aqui até a noite. De boa. De buenas. Vai. Vem pouco. Tá com a cura aqui de boa. Pega essa Jessie, já tá irritando. Ai, minha vida. Muito pra vala agora. Mas daí, pouco morri. Na moral, é quase impossível de sobreviver. Esse não é muito bom pra Bea. Bea até que é bom. Pra Bea, acho que é muito bom não. Então vou mostrar a skin da Bea certinho pra vocês. Agora eu tô com a skin da Bea, da Bia. E o nome dela é Arquiving Bibi. Eu acho que assim, eu não sei muito o nome dela. Só que eu vou pedir ela pra você Bi preto e branco. Eu vou pedir ela assim, Bi preto e branco. Essa skin tá bonita até tá. Só que eu não queria que ela ganhasse não, na moral. Eu queria que a outra ganhasse. A Bibi Zumbi. Eu gostei. Só que essa skin da Bea eu gostei também. Só que não ficou muito bom pra essa atualização, velho. A gente já vai jogar com a Bia. Eu não tenho ainda a skin da Bia e Joaninha. A gente vai jogar com ela normal mesmo. Então bora lá. Eu tô aqui, entrei na conta. Vou pegar a Bia. Poder 4, tá fraca, meu. Tô sem ouro também. Acho que eu chegar quando chegar o rico, eu vou abrir tudo pra pegar ouro também. Também, olha, os blocos tá nível máximo. Meu rico, meu cara tá nível máximo. Meu bloco vai daqui pro nível máximo. Irmão, quando eu abro o caixa, não tá vindo nenhuma oferta pro meu bloco. Nenhuma mesmo. Vou pegar a Bi. Bora jogar uma boa partida com a Bi. Não é muito bom pra Bi não. Tem muita, velho. Eu quero muito o assaltado. O assaltado é top. Essa caixa. Aqui tá nível baixo ainda. Aqui tem a caixa dessa Piper. Vem, Piper. Ah, essa rosa daí. Vou cortar essa caixa. Eu vou ficar muito mais forte. Ah, errei. Eu tenho que ficar com a minha abelha piscando. Agora sim. Agora quero ver quem vai vir pra cima de mim. Vem, Shelly. Vai. Tô com a minha ult. Eu tô aqui. Deixa eu mirar pra cá. Ah, errei o tiro, velho. Faltou o tiro. Ah, meu tiro faltou. Boa. Ele tá com 97 power-ups. Acho que ele ganha sim. Vamos ajudar aqui a ele ganhar. Ai, minha vida é muito baixa. Vou matar esse bicho de lavada. Ele tá sem a bem piscando. Tô de boa ainda. Se eu pegar minha ult lá, eu mato ela. Peraí. Nossa, quase. Ah não, velho. Eu usei ult sem querer. Que chato. Não ganhei do meu jeito. Ah, eu perdi meu ult.
Ah, tô me bem piscando, tá de boa? Os tomes aqui. Nossa, não tivesse com pouca vida, eu tinha matado ela. Nossa, se não tivesse com pouca vida, eu tinha matado ela. Mas foi como? Foi top. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, dê o seu like, inscreva e aperta o sininho das notificações, na moral. Que amanhã eu acho que eu trago outro vídeo, velho. Falta 2 dias, velho. Falta bem pouquinho para o Rico chegar. Esse Rico, até que tá massa, hein? Só que esse nome não combinou muito com ele, não. Falou.